Os irmãos que permanecem aqui, vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23. Dando sequência aí ao Sermão do Monte. Desde o início do ano temos estudado esse sermão maravilhoso, ministrado pelo próprio Cristo. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mais uma vez vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a instrução nesse momento. Senhor, nós lemos a Tua palavra, cremos que ela foi divinamente inspirada pelo Senhor. Fale ao nosso coração através do Espírito Santo do Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. O Sermão do Monte é diferente do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro que, ao abrirmos esse livro, qualquer versículo isolado nos transmite uma lição. Então, você pegar um capítulo 20 do livro de Provérbios e você lê o capítulo inteiro, parece que Salomão não está conectando assuntos. Parece que ele está falando uma série de provérbios, uma série de lições, para que então o povo tire lições a partir dessas palavras dele. Quando nós lemos o Sermão do Monte, precisamos entender que há uma sequência lógica nele. Não é e não são palavras desassociadas e textos desconectados. Mas quando a gente lê esse texto, parece que ele está desconectado. O texto anterior a esse que nós lemos, que foi pregado pelo pastor Marcelo na semana passada, nos fala sobre os tesouros no céu. E o texto posterior a esse nos fala que é impossível servirmos a dois senhores. É impossível servirmos a Deus e servirmos ao dinheiro. E no meio desse contexto financeiro, entre aspas essa palavra, Jesus diz o seguinte: se seus olhos forem bons, eles iluminam o seu corpo. Se os seus olhos forem maus, eles prejudicam todo o corpo. E a pergunta é: faz sentido isso nessa lógica que Jesus está ensinando para os seus discípulos? Ele acabou de falar da oração dominical, ele acabou de falar sobre o jejum, e agora ele vai falar sobre a vida prática. Ele vai falar sobre um dos maiores ídolos do coração humano, que é o dinheiro. E ele então diz: olha, os maiores tesouros da vida não estão nessa terra, estão no céu. E depois ele diz: não adorem a Deus e ao dinheiro. E se seus olhos forem bons, eles iluminam o seu corpo. Se forem maus, eles prejudicam. Senhor Jesus, parece que esse negócio está meio descontextualizado. E é impossível entendermos plenamente essa palavra, esse texto, se não ligarmos ele a uma segunda repetição dessa mesma expressão em Mateus capítulo 20. O capítulo é longo e eu não vou ler com os irmãos, mas eu vou contextualizar o que estava acontecendo em Mateus capítulo 20. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 20,
está dizendo o seguinte assim para o povo: olha, vou contar para vocês uma parábola. E ele contou uma parábola de trabalhadores na vinha. E Jesus disse o seguinte: imagine que um trabalhador precisava colher os frutos na vinha, e ele então chamou homens para trabalhar às 9 horas da manhã. E aqueles homens começaram a trabalhar às 9 horas da manhã. Logo depois, o trabalhador, ou melhor, o dono da vinha, chamou mais um pessoal para trabalhar meio-dia. Então aqueles que estavam trabalhando 9 horas continuaram trabalhando até o final do dia. Meio-dia chega mais gente e começa a trabalhar. 3 da tarde, o dono da vinha chama mais gente. E o povo então pega no serviço logo depois do almoço e continua trabalhando. Quando é 5 horas da tarde, o dono da vinha chama mais trabalhadores, que trabalham até às 6, e fecha o expediente. Chega no final do dia, o dono da vinha vai pagar os trabalhadores. E ele começa por aqueles que começaram mais tarde, os que começaram às 5 da tarde. O dono da vinha vai lá e dá 1 denário para quem chegou 5 horas da tarde. O que chegou às 3 falou: uai, vou ganhar 2. Chega lá e recebe 1 também. O que chegou meio-dia falou: também chegou depois do almoço, eu vou ganhar 2. E o dono vai lá e dá 1 para aquele que chegou meio-dia. O que chegou às 9 da manhã diz o seguinte: não é possível que eu, que estou aqui desde cedo, vou ganhar o mesmo tanto que esse que chegou 5 horas da tarde. E diz a palavra de Deus que o dono da vinha vai lá e dá 1 denário para ele também. E ele encerra essa parábola no versículo 15, dizendo o seguinte: porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? A expressão olhos maus aparece em Mateus capítulo 20. Por quê? Porque aqueles que trabalharam mais tempo e receberam o mesmo tanto daquele que trabalhou 1 hora só, olhou meio de canto de olho e falou assim: não é possível, o dono dessa vinha está ficando doido. E o dono da vinha o questiona dizendo: por que os seus olhos são maus? Meus irmãos, Jesus Cristo não está em nenhum momento descontextualizado quando ele fala de olhos bons e olhos maus no meio desse contexto de dinheiro e de riqueza. Porque os olhos bons e os olhos maus estão intimamente ligados em como nós enxergamos a generosidade e a grandeza de Deus. E Jesus Cristo vai nos dizer que quando nós temos os olhos maus, é porque nós não conseguimos enxergar a grandeza e a generosidade de Deus. Quando nós temos os olhos maus, nós somos como aqueles trabalhadores que chegaram às 9 horas da manhã na vinha, que trabalharam o dia inteiro, que receberam 1 denário, 1 moeda, e que tiveram inveja, e que não viram com graça o ato daquele dono da vinha dar R$1, 1 denário, para aqueles que tinham começado a trabalhar às 5 horas da tarde. Sabe o que isso significa na nossa vida prática? Significa que quando nós temos os olhos maus, estamos muito mais preocupados com aquilo que acontece na terra do que com a graça que vem do alto. Quando nós temos os olhos maus,
não enxergamos com graça o favor de Deus, e pelo contrário, estamos cegos para clamar a Deus pedindo: execute somente a sua justiça, porque os nossos olhos estão impedidos de ver a tua graça. E Senhor, me abençoe muito, porque do contrário, os meus olhos serão maus e eu verei a vida de uma maneira pessimista. Olhos maus não estão preparados para suportar as adversidades da vida. Não estão preparados para suportarem as tribulações que o próprio Deus maneja para cada um de nós. Porque os olhos maus estão prontos para enxergar somente o seu próprio ego. Nessa noite, nós vamos falar sobre os olhos bons e os olhos maus. E entender que isso está intimamente ligado com os tesouros que Deus tem reservado para cada um de nós na glória celestial. O primeiro destaque que eu queria fazer nesse texto é que os olhos maus não conseguem enxergar a graça de Deus. Os olhos maus não conseguem ver a generosidade. E quando a gente não consegue ver generosidade de Deus, não consegue ver graça de Deus, todo o nosso corpo padece. Onde já se viu Deus ser capaz de consertar a vida daquele pecador que merecia tanto castigo de Deus? E aí o nosso coração fica fechado, e os nossos olhos conseguem enxergar aquela pessoa e ver naquela pessoa somente os erros dela, porque olhamos somente para aquilo que está na terra, e não temos o poder de sermos como Deus, de olharmos além de tudo isso e transmitirmos perdão verdadeiro e graça genuína para aqueles que tanto precisam. Meus irmãos, um coração, um olho mau, é um olho que não consegue contemplar o favor divino, nem para com a sua vida, muito menos para com a vida do outro. E o que Jesus está alertando os seus discípulos nesse momento é: lembrem-se que os maiores tesouros não estão na terra, os maiores tesouros estão no céu. Pare de adorar o dinheiro e tudo aquilo que eu dou para vocês e voltem a me adorar. Quando nós lemos o Salmo 73, o Salmo de Asaf, Asaf, intimamente ligado ao Senhor, questiona a Deus. E ele diz o seguinte: Senhor, por que o ímpio prospera? Eu cumpro a tua vontade, eu permaneço na tua lei, eu labuto na tua palavra, e as coisas para mim não vão para frente. O ímpio não te adora, não contempla a lei do Senhor, e dá tudo certo na vida dele. Asaf olha para o ímpio com os olhos maus. Malaquias, o próprio Malaquias também fala isso. Os outros profetas menores em geral vão falar isso. Falou desse jeito. E eles olham isso com que olhos? Os olhos maus. Mas é bacana como que Asaf fecha o seu salmo. Que ele diz o seguinte para o Senhor. Depois de contemplar o ímpio na sua riqueza e ele na sua pobreza, ele diz assim: Senhor,
Eu sei que o ímpio prospera, mas eu sei que quando eu morrer, o Senhor vai me receber na glória. Ou seja, ele começa a enxergar a vida com os olhos bons, e não apenas com os olhos maus, porque os olhos maus nos impedem de ver a graça, a generosidade, o cuidado e a misericórdia de Deus na vida do próximo. É isso que acontece com os trabalhadores na vinha. Eles querem os seus direitos, eles querem as suas vontades, e eles não enxergam um Deus que pode ser gracioso para pagar aquele que trabalhou menos, mas que vai ganhar de igual forma. Afinal de contas, quem é o dono da vinha? É o próprio Deus. E ele paga conforme ele quer a cada um. Tem gente que trabalha no reino de Deus a vida inteira. E chega no final da vida e fala assim: Senhor, agora eu quero receber tudo que eu trabalhei. Aí chega o pecador, que foi salvo nos 48 minutos do segundo tempo, e a gente olha para ele e fala assim: não, esse aí não vai ganhar nada no céu. Chega lá no reino celestial, Deus tem um lugar para o pecador, que foi salvo aos 48 minutos do segundo tempo, e tem um lugar para aquele que também trabalhou em prol da sua obra. Sabe por quê? Porque a gente não trabalha no reino de Deus com olhos maus, trabalhando querendo troca, barganha. Quem faz isso é o filho mais velho da parábola do filho pródigo. O filho pródigo vai e gasta tudo que tem, volta para o pai e fala assim: pai, estou perdido, gastei tudo, tem misericórdia de mim. E o que o filho mais velho fala para o pai? Poxa, pai, eu estou com o Senhor há tanto tempo, trabalho para o Senhor todo dia, de sol a sol. O Senhor gastou um novilho, que esse menino que gastou seu dinheiro inteiro, e comigo o Senhor não deu nem um cabrito? Ou seja, no final das contas, o filho mais velho e o filho mais novo queriam a mesma coisa, queria a herança do pai, olhando com os olhos maus. A diferença é que o filho mais novo se arrepende e começa a olhar a bondade do pai com os seus olhos transformados. E o filho mais velho continua cego na sua falta de generosidade, de graça e de misericórdia. Os olhos maus não conseguem enxergar a graça de Deus. Tais olhos, logo, vão conduzir o corpo às trevas. Os olhos maus que olham apenas para o dinheiro, que olham apenas para aquilo que Deus pode nos dar aqui na terra, sabe para onde que ele vai no final das contas? Vai para debaixo dela. E não vai levar nada. Apenas uma percepção errada de toda a vida. Porque olhou a vida toda com os olhos maus, olhando somente as riquezas e aquilo que Deus é capaz de nos dar enquanto estamos vivos na terra. Mas não é os olhos maus que o Senhor quer formar na nossa vida. Um segundo aspecto que a gente pode tirar desse texto é que se os olhos maus não enxergam a graça de Deus, os olhos bons contemplam o verdadeiro tesouro. Os olhos bons, que são os olhos espirituais, que o Senhor Jesus quer formar na nossa vida, nos capacita a olharmos para a condição do outro e para a condição da nossa própria vida com satisfação e contentamento. Se tem uma palavra que resume como o cristão deve lidar com dinheiro, é contentamento. Certa vez eu fui questionado em alguma situação aí, o pessoal perguntou assim para mim: pastor, é certo o cristão jogar na loteria? E eu falei assim para ele: não é certo não.
Porque o cristão que joga na loteria, ele está dizendo para o Senhor o seguinte: eu não estou contente com aquilo que o Senhor está me dando. E eu desacredito que o Senhor é capaz de me dar aquilo que eu preciso. Por isso, Deus, eu vou fazer essa fezinha aqui. Porque se eu ganhar esses milhões, eu resolvo a minha vida sem precisar do Senhor. É isso que a gente está dizendo para o Senhor quando a gente confia mais na nossa ganância, no nosso dinheiro, na nossa vontade de ganhar dinheiro. É essa declaração que a gente fala para o Senhor. Eu não estou contente com aquilo que o Senhor me dá. Eu quero mais. Sr. Rubens, talvez o propósito possa ser um pouco diferente, né? A loteria sempre está ali falando de dinheiro, e às vezes uma rifa vem. O Sr. Rubens perguntou se tem alguma diferença entre loteria e rifa. Mas no final, é sempre essa mesma ideia. Um super valor para um prêmio que não compara ao valor. Então eu não coloco como diferença, eu coloco tudo debaixo. Mesma coisa. Acredito que tem muita igreja fazendo rifa, mas eu acho que o propósito está bem alinhado. E acho que a gente tem que dar uma cortada nisso aí. Falar para o pessoal ser mais fiel ao dízimo, mais à oferta, mais aquilo que o povo tem que fazer biblicamente, do que propriamente a um incentivo para tirar dinheiro do bolso das pessoas. Mas aí o irmão continuou a pergunta para mim da loteria. Falou o seguinte assim: pastor, mas tudo bem, entendi. E se eu jogar e ganhar? Eu tenho que dar o dízimo para a igreja? Aí eu brinquei com ele e falei o seguinte: meu irmão, você já pecou jogando, você vai pecar e não dar o dízimo? 2 pecados? Não tem jeito, né? Faz só um aí, tá tudo certo. Mas brincadeira, eu já resolvi o problema dizendo que era errado jogar, porque quando a gente atrela a nossa vida somente aos bens materiais, a gente está dizendo para o Senhor: o Senhor não é capaz de sustentar a minha vida. E aquilo que o Senhor me dá não está me satisfazendo. Eu quero olhar com os olhos maus para a vida para obter os recursos que vão acabar aqui. Isso é olho mau. O Senhor forma em nós olhos bons, olhos que nos fazem contemplar o maior tesouro que nós temos guardado para cada um de nós, que está no reino celestial em Cristo Jesus. E quando nós enfrentamos as lutas na vida, as privações na vida, as angústias na vida, o que conforta o nosso coração é dizer para o Senhor: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que onde eu tenho investido mais é no reino do Senhor, é na bolsa de ação que não cai pelos investimentos de países, é uma bolsa de ação que continua sempre valorizada, porque onde nós investimos a nossa vida, traça nenhuma come, ferrugem nenhuma corrói, e muito na prática, o que isso vai fazer em nós é formar na nossa vida olhos bons, olhos de misericórdia, sabedores de que nós temos um saque final para fazer na glória celestial. Quando olharmos para a condição miserável de alguém, nós não vamos olhar com olhos maus e desprezíveis, nós vamos olhar com olhos bons e de misericórdia, amando o próximo e dizendo para ele: eu tenho a maior riqueza que alguém pode te dar. São essas as palavras do apóstolo Pedro, quando ele se encontra com um coxo à beira do templo. Ele diz o seguinte: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, porque Cristo Jesus é capaz de curar e transformar a nossa história. Aí eu te pergunto,
vale a pena viver uma vida alimentada de olhos maus, que cobiça a vida do próximo, que posta nas redes sociais uma felicidade mentirosa, que por muitas das vezes apresenta uma vida que não tem, para satisfazer o próprio ego, está olhando com olhos maus. E é tempo de enxergarmos a vida com olhos bons. Mostre para o mundo que você enxerga a vida com a ótica do Evangelho, da generosidade, do contentamento, da graça e da misericórdia. Olhos bons contemplam o verdadeiro tesouro. E isso mobiliza todo o nosso corpo a confiar em Deus. A palavra de Deus nos diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se você enxerga a vida com olhos bons, toda a sua vida, todo o seu corpo, toda a sua ação, todo o seu pensamento vai ser impulsionado a viver segundo essa bondade que você enxerga na graça de Deus. E aí você vai ser movido a fazer aquilo que você faz para a glória do Senhor. Isso faz toda a diferença. Pastor, por quê? Porque você vai parar de trabalhar para o seu patrão. E você vai começar a trabalhar para Deus. E aí você vai para o seu serviço, não querendo ganhar dinheiro e ganhar vantagem em cima de tudo. Você vai lá para glorificar o nome do Senhor. E aí quando você for falar com o seu patrão, quando você for falar com o seu encarregado, quando você for falar com qualquer pessoa que está ali, você vai olhar aquela pessoa com olhos de bondade e vai dizer, puxa vida, talvez a única coisa que esse cara vai ganhar no final do mês é dinheiro. Eu no final do mês, como no final de todo dia, ganho a graça, ganho a misericórdia, ganho a bondade do Senhor que se renova na minha vida. Eu sou o mais rico que pisa nessa empresa. E é por isso que tudo que eu vou fazer aqui, eu vou fazer para a glória do Senhor. Aí, a nossa vida vai parar de ser uma vida de murmuração. A nossa vida vai parar de ser uma vida de reclamação, de falsas expectativas. E vai voltar a ser uma vida de louvor e glória ao nome do Senhor, que não nos dá apenas dinheiro, mas que nos dá tantas coisas a mais, que a gente nem consegue contar. Meus irmãos, não enxerguemos a vida com os olhos maus, mas que os bons olhos do Senhor estejam em nós, movendo todo o nosso corpo. Vamos recapitular e chegar no terceiro ponto. Primeira coisa que a gente disse é que os olhos maus não enxergam a graça de Deus. Segundo, os olhos bons contemplam o verdadeiro tesouro. E em terceiro e último lugar, é tempo de fixarmos os nossos olhos em Cristo Jesus. John Piper escreveu o seguinte: talvez você seja um sonâmbulo na vida. Você está servindo ao dinheiro como um escravo, mesmo sem conhecê-lo, porque ele está te embalando para dormir. Tem uma música que diz o seguinte: o dinheiro pode mover o mundo, mas o dinheiro não move aquele que criou o mundo. E a minha mãe sempre disse: eu sou a pessoa mais rica do mundo. E ela sempre repetiu isso. E pode ter certeza que ela não estava falando de dinheiro, mas ela estava falando da graça do Senhor. Ah, meus irmãos, quando nós fixamos os nossos olhos em Cristo, nós deixamos de acreditar que o Senhor pode nos dar apenas uma satisfação material.
Quando nós estamos com os olhos fixados em Cristo, nós entendemos que, se nós pensamos que as bem-aventuranças, que a graça do Senhor, que as misericórdias, as bênçãos do Senhor se limitam apenas a essa vida, como diz o apóstolo Paulo, nós somos os mais infelizes de toda a terra. Se você acha que Jesus pode te dar só dinheiro, casa, trabalho e satisfação pessoal, você é o mais infeliz de todos os homens. Agora, quando você entende que com os olhos fixados em Cristo, nós temos a graça do Senhor nos momentos de dificuldade, o consolo do Senhor no momento da dor, a força do Senhor nos momentos da fraqueza e a esperança no Senhor no momento da morte, meus irmãos, nós somos os mais felizes de toda a terra, porque aquilo que o Senhor nos promete não está somente nessa terra, mas é um reino celestial, cheio da graça, do perdão e das riquezas inefáveis do Senhor. Precisamos parar de pensar um pouco na terra e começarmos a pensar mais na glória do Senhor. O que temos feito e quanto nós temos investido no reino celestial? E aqui não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de tempo. Quanto tempo da nossa vida nós estamos preocupados com as coisas da terra e vivemos ansiosos em busca de todas elas? E quanto tempo nós dedicamos para o reino do Senhor? Agora falo com respeito ao dinheiro. Quanto da nossa vida, quanto do nosso bolso nós investimos naquilo que vai ficar aqui na terra e naquilo que vai ficar na glória celestial? Nós tivemos no final do ano um balanço lá do nosso acampamento, né? E é uma chácara grande, uma chácara que demanda bastante recursos. E vez ou outra, do caixa da nossa igreja, nós contribuímos com o acampamento até para que ele possa se manter. E muita gente vem falar com a gente dizendo, o ideal era que o acampamento se mantivesse. É verdade, o ideal é que a nossa chácara consiga se pagar com os aluguéis, com os eventos que a gente faz lá, né? Conversando uma vez com um membro da igreja, ele disse, eu concordo plenamente com isso. Mas pastor, eu vou te fazer uma pergunta. Talvez alguns anos a chácara não consiga se manter e a gente sempre tem que tirar dinheiro da igreja, do nosso orçamento para cobrir. Mas a pergunta que fica é, quanto que vale uma alma? Quanto que vale uma alma que se prostra aos pés de Jesus naquele lugar? Quanto que vale a certeza de que pessoas, domingo após domingo, quarta após quarta, sentam-se nesses bancos aqui da igreja, ouvem a palavra do Senhor e são transformadas? Quanto que vale isso? Dinheiro paga? Financiamento de banco cobre? Então vamos continuar investindo naquilo que é eterno. Vamos continuar colocando o nosso coração naquilo que vale a pena. Vamos continuar investindo a nossa vida, o nosso tempo, o nosso recurso, a nossa vida inteira naquilo que a traça não come, naquilo que a ferrugem não corrói. Jesus encerra a beleza desse assunto de dinheiro dizendo o seguinte: buscar em primeiro lugar as coisas dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olhe a vida com os olhos bons, com os olhos da graça do Senhor, da generosidade do Senhor, da misericórdia do Senhor,
e não com os olhos maus do egoísmo e do amor ao dinheiro. Porque isso, meus irmãos, isso passa e acaba. Mas no reino que nós investimos, nós jamais perdemos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos dê uma vida de contentamento e que nós possamos investir toda a nossa vida no louvor do nosso Mestre. Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Nós vamos cantar um hino 186. Ó, pensai nesse lar lá do céu. Parar de pensar um pouco nas nossas tribulações da vida e vamos voltar a olhar para os olhos com os olhos bons para o lar que Cristo Jesus prepara para todos nós. Em pé, louvemos ao Senhor. Senhor, dona Heloísa. Primeira vez nós já recebemos, já cumprimentamos ela em nome de Jesus no início do culto, tá? Graças a Deus por isso. Vamos, meus irmãos, fechar os nossos olhos, orar ao Senhor em nome de Jesus. Deus bendito, nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos ao Senhor para que mova o nosso coração e instrua os nossos olhos a buscarmos, Senhor, a Tua presença, a confiarmos, ó Deus, de que o Senhor tem reservado para cada um de nós riquezas muito maiores das que estamos acostumados aqui na terra. Ó Deus, mova o nosso coração, os nossos olhos, a nossa boca, toda a nossa vida, para louvarmos ao Senhor e a vivermos contentes com tudo aquilo que o Senhor nos dá. Não nos deixa, ó Pai, vivermos uma vida de idolatria,
idolatria e olharmos com os olhos maus para esse mundo, mas que nós possamos olhar com os olhos da misericórdia, da graça, da bondade do Senhor, vivermos em generosidade, porque afinal de contas nós temos um tesouro guardado no mais alto céu com o Senhor. Senhor, nos ajude a pensarmos, a vivermos, a entregarmos a nossa vida para o Senhor e em prol do teu glorioso reino, porque lá, ó Deus, traça nenhuma há de comer tudo aquilo que o Senhor tem investido para cada um de nós. Lá, ó Deus, nenhum ladrão há de roubar as gloriosas riquezas que o Senhor tem conservado para cada um de nós. Fique conosco, enche o nosso coração de esperança, a nossa vida de contentamento, para o louvor da tua glória, em o nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, ide em paz. Que a sublime graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor estejam convosco hoje e até o dia em que receberemos o glorioso tesouro dos céus. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe, um excelente restinho de semana na presença do Senhor e até domingo, se Deus assim nos permitir.